Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, que hoje ela veio passar a mensagem de fortalecimento dessa tarde. A amiga Beth, ela vai falar sobre, deixa eu ver aqui, porque eu está escrito aqui. Ela vai falar, deixa eu ver aqui, razão, emoções e sentimentos. Então, amiga Beth, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, perdão, gente, tocou. Seja bem-vinda, você pode iniciar com uma prece, por gentileza, gratidão, e, por favor, é com você, amiga. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, pedindo ao nosso Pai Maior, ao nosso mestre, amigo Jesus, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que nos amparem, nos inspirem, para que possamos entender, né, essas lições que nos chegam através da espiritualidade superior. Se conosco, amigos. Então, a gente, quarta-feira, agora, dia 2 de novembro, é dia de finados, então pensamos em fazer o fortalecimento voltado para esse dia, né? Esse dia. Cada cultura, cada pessoa tem a sua própria maneira de entender a vida, o sofrimento, a morte, porque cada pessoa, cada cultura tem as suas próprias crenças. E essas crenças é que acabam nos dando assim maneiras diferentes, né, de ver a vida, diferentes sentidos em relação a tudo que nos acontece, diferentes interpretações. Então, as crenças materialistas, né, quem acha que não existe espírito, que quando a gente morre, tudo se acaba, que a morte é um sono eterno, sem sonhos. Muitos acreditam que a consciência se apaga para sempre, a identidade se extingue para sempre. Então, nesse momento, né, sou Beth, cada um de nós é cada um de nós, e essa identidade, então, se extinguiria após a morte. Isso, segundo os estudiosos da mente e também os instrutores da espiritualidade, dizem que acaba gerando medo da morte. Algumas pessoas têm até pavor. Por quê? Porque entram num desespero, achando que tudo vai se acabar, até a vida deixa de ter sentido. Se todos estão fadados a desaparecer, né? Pensam eles. Que diferença faz a forma como se vive? Então, já que morreu, acabou tudo, eu vou aproveitar a vida o máximo que posso, e às vezes essas pessoas podem até se afundar em vícios, ou acabar com a sua própria vida, diante de um ato de desespero, vou acabar com o sofrimento, então, né, acabo com a minha vida e pronto. E não é assim, né? Então, essas pessoas que acreditam que depois da morte não existe mais nada, acabam achando que a vida não tem sentido. Isso também é causa de sofrimento. Agora, as crenças espiritualistas, né? Então, os espiritualistas acreditam no espírito, que a morte não é o fim, que faz parte de um ciclo maior, né? E os espíritas acreditam, né, que ao longo da nossa jornada evolutiva nós encarnamos, desencarnamos, e em todas essas experiências materiais, terrenas, enquanto encarnados, vamos fortalecendo os laços de afeto, fazemos um esforço para perdoar-nos uns aos outros, para nos reconciliar, para amar o próximo. Agora, se tudo se acabasse com a morte, para que serviria todo esse investimento, esse esforço, esse empenho, né, de se tornar uma pessoa melhor, de melhorar as relações afetivas? Nada disso teria finalidade, não haveria lógica.
Deus não seria um pai amoroso como Jesus nos ensinou, né? Mas mesmo aqueles que acreditam na imortalidade da alma, né, os espiritualistas, também reagem de maneiras diferentes diante da iminência da morte. Então, pode ser uma doença terminal de um familiar, de um amigo, ou a notícia de que a própria pessoa, né, está passando por um momento difícil, de doenças incuráveis. Então, tem toda essa questão, né? As crenças materialistas, as crenças espiritualistas, e dentro das crenças espiritualistas, temos o espiritismo, que nos ensina que estamos sempre reencarnando e desencarnando. Agora, outra questão é, além de saber, é sentir. É como dizem, né? Uma coisa é saber, outra coisa é sentir. Por quê? Porque nós somos feitos de razão, de emoções, de sentimentos. Razão, emoções e sentimentos estão interconectados. Então, a pessoa que tem muita razão, mas pouco sentimento, ela acaba se transformando numa pessoa insensível, fria. Aquela pessoa que tem muito sentimento, né? Muito. Manteiga derretida, mas pouca razão, né? Não tem lucidez diante dos acontecimentos da vida, são pessoas que se transformam até em pessoas impulsivas, às vezes até desequilibradas. Por quê? Porque não usam a sua razão para fazer escolhas adequadas, não tem lucidez, né? Então, é necessário buscar um equilíbrio, o meio termo, né? Então, nem o excesso de razão, nem o excesso de emoções e sentimentos, buscar um equilíbrio, para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. Como é que a gente busca esse equilíbrio? Primeiro passo, reconhecer as nossas próprias emoções. E também os sentimentos, né? As emoções são inconscientes, elas brotam no nosso íntimo. Os sentimentos é a elaboração dessas emoções. Eu tenho a raiva, que é uma emoção, posso transformar numa proatividade, numa garra, numa luta, ou posso transformar no ódio, numa agressão. É necessário que reconheçamos as nossas emoções e também os nossos sentimentos, ou seja, reconhecê-los para saber lidar com eles, para gerenciá-los. Então, com a razão, a gente adquire os conhecimentos, com esses conhecimentos nós formamos as nossas crenças, então, em que eu acredito? Eu sou materialista, eu sou espiritualista, eu sou espírita, e também com essa aquisição de conhecimentos, com as nossas vivências, nós vamos construindo os nossos valores, o que é importante para mim, e crenças e valores geram atitudes, comportamentos, escolhas. Então, atitudes, né? Diante de um fato, como é que eu vou me comportar? Que escolhas farei? E à medida em que vamos adquirindo conhecimentos, então a gente lê, a gente ouve, né, as lives, a gente assiste filmes, a gente conversa com os amigos, a gente vive experiências. Com isso tudo, nós vamos adquirindo conhecimentos. E esses conhecimentos nos levam à ampliação da nossa percepção, né? O que a gente consegue entender de nós mesmos, dos outros e da vida? Ou seja, ampliando a nossa percepção, ampliamos a nossa consciência. E assim, acabamos dando diferentes significados ao que nos acontece. Por exemplo, a dor, né? Então, eu acho que a dor é um castigo de Deus. Isso me leva à revolta, a me sentir injustiçada. Mas aí, né, eu vou lendo, vou vendo que existe muita lógica nas leis divinas, vou
juntando os fatos, e minha consciência se amplia. Percebo que, né, o sofrimento, a dor que chega à minha vida não é um castigo de Deus, porque existe a lei de ação e reação, existe o plantar e colher. Jesus nos disse, a cada um segundo suas obras. Aí eu passo a entender que a dor é uma oportunidade de aprendizado. E essa ampliação de conhecimento leva à mudança de atitude. Então, passamos a ter mais coragem, né, para aprender o que essa dor vem ensinar. E seguimos à frente na nossa jornada com mais confiança, confiança em nós, confiança em Deus, confiança no futuro melhor. Com tudo isso, nós vamos adquirindo conhecimentos, ampliando a nossa percepção, ampliando a nossa consciência e mudando comportamentos e escolhas. Falando em crença na imortalidade da alma, né? Olha, os antigos egípcios, ou na religião hinduísta, no budismo, no taoísmo. O taoísmo também vem lá da China, muito antiga. Na Grécia antiga, bem antes de Cristo, as pessoas acreditavam na imortalidade da alma. Platão, famoso filósofo grego, foi discípulo de Sócrates, escreveu muitas obras, viveu no fim do século V a.C., começo do século IV a.C., escreveu: o homem é a sua alma, e o corpo é um lugar onde a alma habita. Então, nós somos, quem somos? Os nossos espíritos, que são imortais. No espiritismo convencionou-se chamar alma ao espírito encarnado. Então, Platão escreveu, naquela época, o homem é a sua alma, e o corpo é um lugar onde a alma habita. E aí, depois, né, isso foi mais ou menos 500 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Né, passou mais de 1000 anos, a doutrina espírita no século XIX vem ensinar, né, exatamente isso. Só que a doutrina espírita usa o termo desencarne, né, para a morte, porque desencarne significa deixamos a carne, porque essa carne é um corpo que veste o nosso espírito. Então, o espiritismo nos ensina que somos imortais, transitoriamente vivendo uma experiência nesse corpo carnal. Continuaremos vivendo em outra dimensão, né, a dimensão espiritual, com os nossos mesmos sentimentos, com os nossos mesmos afetos, né? Então, as antipatias, as simpatias, com as saudades também, né, tudo isso nos acompanhará. Levaremos os conhecimentos que fomos adquirindo e também as imperfeições que ainda restam ser trabalhadas. Mas manteremos a nossa identidade, né, a nossa marca espiritual. Quando desencarnarmos, saberemos, né, eu continuarei sendo Beth e outras pessoas continuarão sendo elas mesmas. Então, a morte, para a doutrina espírita, não é o fim da vida, não é um ponto final. É uma vírgula, né? É uma etapa na nossa longa jornada evolutiva. É só é um momento, né? Dessa nossa caminhada rumo à perfeição, que não tem fim. A nossa evolução, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender, sempre vai ter algo a melhorar em nós mesmos. Então, sob a ótica da imortalidade da alma, das muitas encarnações que já tivemos, né, ou que ainda teremos, o que nos diria a razão, né? A gente pensa, então eu sou um espírito imortal, já vivi muitas vidas, ainda viverei muitas nesse planeta ou em outros. E aí o que nos
diria a razão, o nosso raciocínio, o que nos diria a lógica? Que quando nós encarnamos, né, quando nascemos aqui no plano terreno, vestimos essa carne, esse corpo físico, para iniciar um processo de aprendizado intenso. É isso que a espiritualidade nos diz, né? É um processo de aprendizado intenso estar encarnado. Por ser, né, esse aprendizado intenso, vão surgir dúvidas, vamos passar por necessidades, vamos passar por dores. Tudo isso gera em nós, assim, o sentimento de apreensão, surgem os receios. Até os espíritos nos dizem que é preciso coragem para reencarnar, né? Passar pelas provas, pelas expiações. Então, se nós pensamos, estamos aqui, nesse momento de grande oportunidade de aprendizado, e que não é fácil, e que quando desencarnarmos, terminaremos um ciclo evolutivo. É como se fosse o término de um ano letivo, né? Quando a gente passa de um ano para o outro na escola, que alívio que dá, né? Cumpri todas as minhas tarefas, fiz as provas, passei de ano. Então, quando a gente desencarna, o espírito desencarna, se ele aproveitou bem a sua existência aqui na Terra, ou em outro planeta, né, para se melhorar, ele vai se sentir vitorioso, vai se sentir aliviado. Então, o desencarne, segundo a razão, segundo essa lógica, deveria ser um momento de alegria, um momento de festa, um momento de vitórias para aqueles que aproveitaram bem a sua reencarnação, fazendo o bem. Por quê? Porque estaremos voltando para o nosso verdadeiro lar, reencontraremos os amigos que lá ficaram. Mas o que acontece, né? A gente fica apreensivo diante da nossa morte, da morte de um ente querido. Por quê? A gente sabendo de tudo isso, né? A razão nos diz, estamos terminando um ciclo, um ano letivo. Por que a gente fica receoso? É porque nós não somos só razão, nós somos também emoções e sentimentos. Então, e por isso que a gente tem esse medo do desconhecido, por isso que a gente se apega aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos bens aqui na Terra, né? Só o conhecimento, só a razão, né, de saber que somos espíritos imortais, não imuniza contra o sofrimento da perda, não vai nos livrar, né, dessa apreensão. Mas o conhecimento, por outro lado, dá suporte, dá consolo, né? Porque a razão envolve as crenças, o sentimento envolve a fé. Crença é assim, é uma capacidade cognitiva, né? É acreditar em algo, é acreditar em alguém, é ter a certeza de que algo vai acontecer. Por exemplo, eu acredito na vida futura após a morte. Isso é uma crença. Mas a fé vai além. A fé é uma decisão de entregar-se a algo ou alguém. Fé, né, significa, na sua etiologia, fidelidade, confiança. Por exemplo, a fé em Deus, a fé nas nossas próprias capacidades. Isso nos dá esperança. Ou seja, a fé influencia em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nosso modo de viver. Então, além das crenças, nós precisamos fortalecer a nossa fé. No livro Céu e Inferno, escrito por Allan Kardec, podemos ler: para nos livrarmos do medo da morte, é preciso encará-la como ela é realmente. Essa certeza aliada à fé, né? A fé, a confiança na bondade de Deus, no amor de Deus, na justiça de Deus, que nunca desampara ninguém.
Então, essa certeza aliada à fé, escreve Kardec, suaviza a dor da separação, nos dá esperança de reencontros no plano espiritual. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, também fala da crença e da fé do povo celta, que vivia na região da Gália, que hoje é a França, né, muito tempo atrás, antes de Cristo. Até tem o filme Asterix, o desenho, Asterix, o Gaulês, é fantástico, né? Tem livros, desenhos em quadrinhos. E os celtas, eles tinham um conhecimento muito avançado para sua época. Crenças, as crenças e a filosofia celta era muito avançada em relação aos outros povos naquela época. Eles acreditavam num Deus único, acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam no plano espiritual, na proteção dos espíritos superiores, acreditavam na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução contínua do espírito. Eles acreditavam também nos elementais, né? Duendes, fadas, gnomos. E esses princípios ressurgiram no século XIX com a doutrina espírita. Lá na codificação, não lemos sobre os elementais, mas no livro Nosso Lar, André Luiz traz uma informação pela psicografia de Chico Xavier, de que quando ele vem à Terra para ajudar na cura, no tratamento e na cura do novo marido de quem foi a viúva dele, né? Ele fala em elementais. Então, todas essas crenças dos celtas, que ficaram adormecidas ao longo dos séculos, ao longo da Idade Média, ressurgiram no século XIX com a doutrina espírita. O Allan Kardec, ele foi um celta, ele foi um chefe druida. O chefe druida tinha muitas funções. Além de sacerdote, o chefe druida era juiz, era professor, médico, o conselheiro daquele povo, era o guardião da cultura celta. E a história conta, né, que no século I depois de Cristo, o imperador romano Júlio César invadiu a Gália, eles queriam, né, tomar o território dos gauleses. E o Júlio César escreveu, né, nas suas obras, que a mais árdua das campanhas militares foi essa, com os celtas, entre os romanos e os celtas, porque os celtas caminhavam para a morte sem medo, e os celtas diziam que se reencontrariam no plano espiritual. O lema do celta era: o celta não morre, pois a morte é apenas um ponto no meio da estrada. Então, o conhecimento, olha, eles tinham esse conhecimento que é a razão, nos leva a viver com mais qualidade, nos leva a suportar melhor os momentos difíceis da vida. E no caso de emoções e sentimentos, então é desenvolver a fé a partir dessas crenças que estão lá, né, no cômputo da razão, e trabalhar, né, a nossa confiança em Deus. E, para finalizar, eu gostaria de ler aqui um soneto chamado Além da Morte. É do espírito Antero de Quental, está no livro Coletânea do Além, psicografado pelo Chico Xavier. Muito lindo esse soneto. Escreve o Antero de Quental. Além da morte, além da sepultura, onde a ciência encontra a paz do nada, começa a luminosa e longa estrada que conduz à vida eterna e pura. Da carne, o pesadelo, a noite escura, a fantasia da luz abandonada, a alma liberta, a santa madrugada, na alegria
de nova semeadura. Ó viajores do inverno dos caminhos, aves cansadas dos terrestres ninhos, vencei as dores para bem dizê-las. Aguardai a divina primavera, que outra vida mais alta vos espera, entre as rotas sublimes das estrelas. Então, eu gostaria de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores da espiritualidade, pedindo a eles que nos amparem nos momentos difíceis da nossa caminhada evolutiva, nos momentos de perdas, que eles nos sustentem, nos momentos de doença, de abandono, de sofrimento, que eles possam estar conosco, nos inspirando coragem, confiança em Deus e a certeza de que somos viajores numa caminhada eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, amigos.